8h41 no ar, a conversa de redação dessa segunda-feira, 1º de agosto de 2022. Para debater os principais assuntos do dia, Malco Camargos, Edilene Lopes, Rita Mundim e Ricardo Kertzmann. A gente começa falando de política, mas numa questão envolve também comportamento, eu diria. Em meio à polarização do debate eleitoral, que vem já há alguns anos, cerca de 50% dos brasileiros dizem ter deixado de conversar sobre política com amigos e familiares nos últimos meses. Malco Camargos, você é cientista político, quero começar com você para a gente até entender e ter argumentos para debater mais esse assunto. Isso quer dizer alguma coisa, Malco? Bom dia. Bom dia. Quer dizer muita coisa. Quer dizer a alienação do cidadão em relação à política. Quer dizer que quando você não conversa com política, você contribui para que tudo fique como está. Aquele cidadão que se diz apolítico, que não quer participar, que não quer conversar, é o que menos contribui para uma democracia. Afinal, fazer política é a arte de convencer o outro que este caminho é melhor do que o caminho alternativo. E para isso é necessário diálogo. Essa sociedade raivosa, polarizada, que às vezes até mata pela política, é capaz de destruir o que a política pode fazer de melhor, que é transformar a vida das pessoas. Ô Rita Mundim, quando a gente começa a olhar para os dados, metade da população altera comportamento com o acirramento dessa tensão eleitoral. Ou seja, 50% dos brasileiros dizem que não querem mais, que está pesado demais, que não querem falar sobre o assunto. Bom dia para você. Ô Júnior, eu tive um problema aqui com a minha conexão, mas vamos lá. É comigo que você está falando? Sim, porque sim, com ficou você. mudo e agora voltou. É, com você me mesmo. Perdoem aí. Tá, olha, gente, é muito triste isso, porque tudo que a evolução, ela só acontece pelo diálogo. E na hora que você elimina um assunto do seu diálogo, você está dando a mão para ficar no mesmo lugar. E aqui no Brasil, em particular aqui no Brasil, eu queria deixar aqui uma percepção minha. Eu já fiz muita terapia, eu faço terapia, graças a Deus. Na terapia, a gente aprende muito para a gente prestar atenção no discurso e na prática. Quando há uma dissociação entre o discurso e a prática, você fica até esquizofrênico. Eu acho que o Brasil pode estar, as pessoas, os brasileiros, eles estão sofrendo muito, porque o discurso e a prática aqui, eles estão dissociados. Então, quando você tem uma Operação Lava Jato, da magnitude que foi uma Operação Lava Jato, e você tem a certeza de que o Brasil estava caminhando para uma política de combate à corrupção. E aí você vê, de repente, essa operação ser anulada e o condutor dessa operação, que condenou pessoas, e pessoas foram condenadas em primeira e segunda instância, e essas mesmas pessoas voltam como sendo os defensores, dos defensores da liberdade e os defensores de uma política anticorrupção. Você tem uma dissociação muito grande entre a prática e o discurso. E você tem também, eu vejo assim, um presidente, ele não pode ter direito de questionar um sistema eleitoral que ele está atacando a democracia. Você não ataca a democracia por querer aprimorar um sistema. Você ataca a democracia por querer cercear a liberdade. Então, o discurso e a prática no Brasil estão passando por um momento de muito distanciamento. E aí as pessoas ficam meio que sem saber o que está acontecendo. Porque o certo é errado, o errado é certo, uma inversão muito grande de valores. Então vamos refletir, vamos ter paciência com aquele que pensa de forma diferente, vamos colocar na pauta, sim, a política, mas a política em termos de programa. O que é o Brasil hoje, o que era o Brasil ontem, o que eu quero para o Brasil de amanhã. Então vamos pautar temas relevantes como educação, como o próprio sistema político. Vamos reformar o Brasil, reforma tributária, administrativa, reforma política. Vamos andar para frente. E para que isso aconteça é preciso diálogo, é preciso praticar a boa política.
Ô, Ricardo, eu perguntava para o Malco, na primeira intervenção aqui, se essa pesquisa queria dizer alguma coisa. O Malco disse que quer dizer um monte de coisa, né? E para você, faz algum sentido isso? Como é que se analisa? Como é que você vê esse resultado aí em torno do comportamento nesse ano eleitoral? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos e ouvintes da Itatiaia. Pois é, né? Diz muita coisa assim. 50% da população deixar de debater, de conversar política é muito ruim. Eu acho que as pessoas desaprenderam a conversar e passaram só a brigar. E o pior, Júnior, é que as pessoas brigam por quem não está nem aí para elas, né? Eu estava vendo agora esse caso do partido do União Brasil, né? Que é uma fusão do antigo PFL, onde o presidente Bolsonaro se elegeu fazendo forte combate ao PT. É uma fusão do PFL com o DEM. O Bolsonaro hoje, ele deixou o PL, né? o PFL, se filiou ao PL, está sentado no colo de ninguém menos do que Valdemar da Costa Neto, imagina, que foi preso lá atrás, junto de José Dirceu. O União Brasil hoje abriga o ex-juiz Sérgio Moro, algoz do PT, e corre o risco agora de apoiar a candidatura presidencial do ex-presidente Lula. Quer dizer, é tudo um conchavo entre políticos, entre governantes, pessoas que se revezam no poder, que não estão nem aí para o país, não estão nem aí para o povo. Por isso que eu não entendo por que brigar por essa gente, por que briga por governante, por que passa pano para esse ou aquele político. A Edilene, semana passada, ela falou um negócio que eu fiquei refletindo muito depois a respeito de vizinhos, né? Da importância dos vizinhos na vida da gente. E, poxa vida, a gente está brigando com quem está do nosso lado, com quem pode estender a mão para a gente quando a gente precisa, brigando por pessoas que nem sabem que a gente existe. Eu acho uma pena, eu acho isso muito triste, eu acho que fica essa reflexão para todo mundo botar a cabeça no lugar e pensar, vale mesmo a pena brigar por causa de política? O interessante é fazer o debate produtivo tentando encontrar solução para o país. Edilene, o Ricardo toca num ponto que para mim é crucial. Ele disse assim, não é conversa, é briga. Porque conversar eu quero e sei que você quer também. Agora, brigar em torno desse assunto a gente não quer. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores. Bom dia a todos. Você está certo, Júnior, e o Ricardo também. As pessoas podem até ter parado de conversar com os diferentes e presencialmente, mas com os iguais, as pessoas não pararam de conversar sobre política e nem de discutir o assunto. Até porque, infelizmente e literalmente, as diferenças políticas estão terminando em morte no Brasil, como ocorreu com o petista assassinado em Foz do Iguaçu. Alguns podem ter deixado, mas muitos continuam conversando e brigando, como disse o Ricardo, em relação à política. É só entrar nas redes sociais da rádio, em qualquer post de uma notícia sobre política, agora você vai ver que as pessoas estão brigando nas redes sociais, não só nas redes da rádio, mas nas redes sociais de forma geral. Então, eu até acho que muita gente deixou de conversar sobre política porque entendeu que é difícil mudar a opinião do outro, mas na minha percepção tem muita gente conversando sobre política e tem gente, sim, pregando para convertido, conversando entre os seus. Inclusive os principais, os primeiros colocados nas pesquisas no Brasil, Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, até o momento estão ainda pregando para convertidos, ou seja, conversam entre os seus e não conseguem alcançar um outro público e nem mudar a opinião do outro público. Júnior. Ô Ricardo, você queria falar? Só em cima da fala do Ricardo, só porque na sopa de letrinhas, às vezes fica confuso aqui no Brasil, o União Brasil é do PSL, F de sapo, sim, e não F de faca. Sim, eu ia fazer esse reparo também, mas eu queria fazer um adendo ao que a Edilene falou, a respeito da morte, né, que aconteceu. A gente chegou nesse cúmulo. Antes a briga era só de ofensa e agora a gente está chegando no nível de dar tiro um no outro. Ô Malco, eu queria que você fechasse esse assunto. Sei que a gente já está batendo nele demais, mas duas frases me chamaram a atenção nesse papo aqui. Primeira do Malco, que é: a gente está brigando, não está conversando. E uma segunda frase da Edilene: as pessoas só estão conversando com os iguais. Me parece que isso aqui é muito sério, Malco.
Muito sério, e por isso, Júnior, eu queria fechar dando parabéns para Itatiaia por este programa. Nessas vozes dissonantes, desses debates, essas conversas, um eleitor que concorda mais comigo, às vezes tem uma sacada que a Rita falou que ele gosta, às vezes o que gosta do Ricardo percebe algo que a Edilene falou que ele gosta. E é assim que se forma a consciência política. Não é ouvindo um lado só o tempo todo, é ouvindo vários lados e fazendo a sua própria opinião. É assim que se formará o cidadão consciente que será capaz de dirimir os rumos do Brasil. Aquele que só segue a sua bolha, aquele que age como gado, aquele que age como um cego, ele muito pouco contribui para a vida política no Brasil.